Muitos deles vêm não apenas para admirar as vistas, mas também para aprender sobre a cultura e as tradições locais. E agora, imagine que algumas terraças foram criadas utilizando paredes de pedra com até 2 metros de altura para reter a terra e a água. Essas paredes não são apenas funcionais, mas também adicionam um toque único a esse cenário pitoresco. O Glaciar Gray no Chile não é apenas uma massa de gelo congelada, mas um verdadeiro gigante natural com uma área de mais de 30 quilômetros quadrados. Imagine um glaciar que se move a uma velocidade de cerca de 30 centímetros por dia. É como se um grande fluxo de gelo deslizasse lentamente por um cenário pitoresco do Parque Nacional Torres del Paine. Mas isso ainda não é o mais impressionante. O Glaciar Gray forma impressionantes fendas e cavernas azuis que parecem esculpidas no cristal mais puro. Essas formações de gelo podem alcançar uma altura de 30 metros, criando a impressão de estar dentro de um castelo de gelo. Você sabia que o glaciar tem algo como um coração? Dentro dele, há grandes bolsões de ar que, ao derreterem, produzem sons semelhantes a estrondos. Esse fenômeno é chamado de explosões de gelo e ocorre quando o glaciar se contrai e se rompe. Agora imagine, nesse reino de gelo habitam espécies raras de animais, como os condores andinos, com uma envergadura de até 3 metros. Essas aves majestosas pairam sobre o glaciar, caçando pequenos mamíferos nas montanhas vizinhas. O Glaciar Gray não é apenas pitoresco, mas está em constante mudança. Nas últimas décadas, ele perde cerca de 7 metros de espessura por ano devido ao aquecimento global. Neste ilha fascinante, você pode encontrar praias de areia branca banhadas por águas cristalinas do Oceano Índico. Esses locais são o lar de golfinhos, tartarugas e peixes raros que atraem mergulhadores de todo o mundo. E se você pensava que era tudo, prepare-se para mais fatos impressionantes. A Sota está ameaçada pela mudança climática e seus ecossistemas únicos podem desaparecer nas próximas décadas. As cavernas de gelo de Vatnajökull impressionam pelo seu tamanho. Imagine que dentro do glaciar há túneis de até 100 metros de comprimento, preenchidos com finos padrões azuis e brancos. Essas cavernas se formam devido ao degelo no verão, quando a temperatura sobe acima de zero, criando estruturas de gelo únicas que mudam a cada ano. Mas isso ainda não é o mais estranho. Em algumas cavernas, a temperatura pode cair até menos 50 graus Celsius e o gelo pode ter uma espessura de até 30 metros. Dentro dessas catacumbas de gelo, é possível ouvir o estalo quando o gelo se move e racha, criando uma atmosfera como se você estivesse em um castelo antigo feito de gelo. E o que é ainda mais impressionante, as cavernas de Vatnajökull se tornam um verdadeiro ímã para fotógrafos e turistas, e sua visita é possível apenas em determinados meses, quando as estruturas de gelo estão mais estáveis. Esses lugares não são apenas bonitos, eles mudam constantemente. A cada inverno, novos formados de gelo aparecem e desaparecem, como um ser vivo.
Seus erupções podem influenciar a temperatura da água e a frequência dos geysers, criando efeitos inesperados que atraem pesquisadores de todo o mundo. E é nesse lugar único, onde a natureza demonstra sua força, que habitam aves raras, como o abutre preto e a perdiz branca. Elas podem ser vistas quando sobrevoam o lago ou se movem entre os depósitos térmicos em busca de alimento. O Vale de Hun não é apenas um deserto, é um lugar onde as montanhas atingem até 100 metros de altura e as areias vermelhas lembram paisagens marcianas. Já viu o sol pintando as montanhas com tons vibrantes de laranja e púrpura ao entardecer? Esse espetáculo é hipnotizante e faz você esquecer o tempo. Aqui é possível encontrar vestígios de civilizações antigas. Pinturas rupestres que têm mais de 30 mil anos mostram pessoas e animais que habitavam essa terra. E imagine que exatamente nesse lugar foram filmadas as cenas icônicas do filme Lawrence da Arábia. As paisagens do Vale de Hun serviram de pano de fundo para cenas épicas que ainda encantam os espectadores. Turistas de todo o mundo vêm para explorar formações naturais únicas, como a Arco de Burja, que tem cerca de 30 metros de altura. Além disso, é possível ver os famosos camelos do Vale de Hun, que podem percorrer até 30 quilômetros sem água. Mas isso ainda não é o mais surpreendente. O que mais impressiona? No Vale de Hun, encontram-se plantas raras, como o suculento resistente, que pode sobreviver em condições onde outras plantas não conseguem. Ele armazena água em suas folhas, permitindo-lhe suportar longas secas. Os massivos rochosos do Vale de Hun também guardam seus segredos. Muitos cientistas acreditam que esses locais abrigam restos de ecossistemas marinhos antigos, como evidenciado pelos corais fossilizados encontrados entre as areias. Esses vestígios nos lembram que, outrora, ondas de oceanos varriam esses lugares. Entre as montanhas, é possível ouvir uma brisa leve, sussurrando sobre lendas e mitos antigos. E o mais incrível, a Baía de Ha Long foi reconhecida como Patrimônio Mundial pela Unesco e atrai mais de 4 milhões de turistas por ano. Curiosamente, nesta região, existem aproximadamente 350 ilhas diferentes, muitas das quais ainda não foram exploradas. O Grand Canyon não é apenas um canyon, mas um verdadeiro fenômeno natural que se estende por 300 quilômetros de comprimento. Sua profundidade alcança 6.000 metros, tornando-o um dos mais profundos cânions do planeta. Agora imagine que ao longo de milhões de anos o Rio Colorado esculpiu esse gigantesco desfiladeiro na Terra, deixando camadas fascinantes de rocha que contam a história da Terra ao longo de 2 bilhões de anos. Cada camada tem sua própria cor e textura, como se a natureza tivesse criado uma gigantesca pintura onde cada detalhe tem significado. Por exemplo, os tons vermelhos e laranjas simbolizam minerais oxidados, enquanto as faixas escuras representam os resquícios de antigos oceanos. Sabia que no Grand Canyon você pode encontrar mais de 2.000 tipos de plantas? É como se você estivesse em um jardim botânico vivo. Mas isso não é tudo. O Canyon é lar para mais de 400 tipos de animais, incluindo águias americanas, com envergadura de até 2,5 metros. Elas pairam sobre o canyon, criando um espetáculo fascinante. E talvez você consiga ver até seus ninhos, localizados nas rochas íngremes. E aqui começa o verdadeiro absurdo.
O Grand Canyon não só atrai turistas, mas também é um local de pesquisa para geólogos de todo o mundo. Eles estudam essas camadas de rocha, tentando desvendar os mistérios do clima e dos ecossistemas que existiram há milhões de anos. Essas casas vermelhas, chamadas de Röde, se tornaram o símbolo da região e atraem turistas de todo o mundo. E o que mais impressiona? As Lofoten estão localizadas em uma das rotas mais populares para os viajantes, a Rota das Lofoten, com mais de 300 quilômetros de extensão, onde cada curva revela novas paisagens deslumbrantes. Imagine um anel gigantesco com mais de 50 quilômetros de diâmetro que pode ser visto até do espaço. Trata-se da estrutura de Richat, uma famosa formação natural no deserto do Saara que parece um olho enorme olhando para a Terra. Mas o que torna tudo ainda mais incrível? Ela não foi formada por um impacto de meteoro, como muitos inicialmente pensaram, mas sim por milhões de anos de erosão e processos geológicos. Dentro desse anel estão camadas de rocha que revelam segredos da antiga história da Terra. Por exemplo, as camadas inferiores são formadas por calcário com mais de 30 milhões de anos. Essas rochas, como páginas de um livro, contam como o clima e os ecossistemas mudaram ao longo dos séculos. Mas isso ainda não é o mais estranho. No centro do Richat, há vários pequenos morros e vales onde crescem plantas raras que conseguem sobreviver nas condições rigorosas do deserto. Isso cria um ecossistema único que é estudado por cientistas de todo o mundo. E aqui começa o verdadeiro mistério. Na região do Richat, foram encontrados vestígios de antigas civilizações que utilizavam essa área para caça e coleta. Arqueólogos descobriram ferramentas de trabalho com idade de até 30 mil anos. Você sabia que há algo ainda mais intrigante? A estrutura de Richat pode ser um dos poucos lugares na Terra onde é possível ver como a natureza e o tempo criam formações geológicas únicas. Esse lugar continua a atrair a atenção, não apenas de geólogos, mas também de turistas que desejam ver essa enigmática formação da natureza com os próprios olhos. Imagine flutuando em um lago chamado Karaftu e, à sua frente, surgem cavernas de mármore que parecem ter saído de um conto de fadas. Essas cavernas, conhecidas como cavernas de mármore, são formadas por estruturas únicas esculpidas pela água ao longo de milhares de anos, criando padrões e cores incríveis que mudam ao longo do dia e da estação. A profundidade de algumas cavernas pode atingir 30 metros e as paredes brilham em tons de azul e verde, como se alguém tivesse espalhado pedras preciosas. Não se surpreenda ao ver turistas locais que podem passar horas explorando essas passagens misteriosas, ouvindo o eco de suas vozes e desfrutando da dança da luz nas paredes de mármore. Mas isso não é tudo. As correntes subterrâneas do lago formam arcos e colunas naturais que parecem ter sido criados por mestres artesãos. Quando os raios de sol penetram na água, eles criam efeitos mágicos, adicionando ainda mais encanto a esse lugar. Agora imagine que essas cavernas não são apenas um monumento natural, mas um verdadeiro local de poder,
onde os moradores acreditam nas propriedades mágicas do mármore. Imagine que algumas dessas camadas estavam sob água, enquanto outras estavam na terra. E tudo isso aconteceu muito antes da chegada do homem. É incrível, mas o Grand Canyon continua a mudar até hoje. Ele permanece como um vivo testemunho da força da natureza e do tempo, e sua beleza inspira milhões de pessoas todos os anos. Imagine-se em pé diante de uma onda gigantesca, mas não no oceano, e sim no deserto. Esta formação natural, conhecida como onda, é uma obra de arte esculpida em arenito que parece ter sido criada pela mão de um artista. A altura das ondas atinge 30 metros e as faixas marrom e laranja parecem estar congeladas no movimento. Todos os anos, milhares de turistas vêm aqui, mas apenas 100 permissões são emitidas diariamente. Como este lugar se tornou tão popular? A explicação está no seu origem geológica, que está relacionada a processos que ocorreram há mais de 60 milhões de anos, quando dunas de areia se acumulavam e eram transformadas sob a ação do vento e da água. Agora, imagine-se caminhando por trilhas estreitas que levam ao coração da onda. Aqui você pode ver como a luz penetra através das camadas de arenito, criando efeitos luminosos incríveis. Essas mudanças não são apenas visuais, elas contam a história de como o clima e o paisagismo desta região mudaram ao longo de milhões de anos. Além disso, alguns pesquisadores acreditam que essas formações geológicas podem estar relacionadas a ecossistemas marinhos antigos. No deserto branco, ocorrem fenômenos meteorológicos raríssimos, como os tornados de areia, que podem atingir até 100 metros de altura, criando um espetáculo fascinante. Esses fenômenos naturais tornam o deserto não apenas bonito, mas também perigoso. Meteoras, que são majestosas rochas com até 400 metros de altura, eram outrora formações subaquáticas, o que é simplesmente impressionante. Essas grandes formações começaram a emergir das profundezas marinhas devido a processos tectônicos que ocorreram há milhões de anos. E agora imagine, nesses penhascos estão localizados mosteiros construídos desde o século XIV, que parecem pairar no ar. Como os monges conseguiram criar tais santuários em alturas tão inacessíveis? Eles usaram cordas e mecanismos de elevação para transportar materiais de construção até os cumes. Alguns mosteiros, como o da Trindade Grande, preservaram suas originais frescos com mais de 600 anos e ainda impressionam pela sua habilidade. Mas isso ainda não é o mais estranho. As meteoras não são apenas um patrimônio histórico, mas também um ecossistema único. Aqui habitam aves raras, como gaviões e águias, que encontram refúgio nas rochas verticais. É interessante que algumas dessas aves possam alcançar velocidades de até 130 km por hora durante o voo. Se você acha que esses mosteiros são conhecidos apenas por sua arquitetura, aqui está mais um detalhe fascinante.
Nas meteoras está localizado um dos mais antigos manuscritos preservados, escrito em grego e datado do século XV. Esse manuscrito não é apenas um importante artefato histórico, mas também uma janela para o passado, permitindo-nos vislumbrar a vida dos monges da época. Imagine um oásis cercado por altas dunas, onde a areia pode atingir até 100 metros de altura. A cidade de Huacachina, localizada na região de Ica, no Peru, não é apenas um lugar pitoresco, mas um verdadeiro milagre da natureza. Este oásis é o único na América do Sul que não só atrai turistas, mas também impressiona com sua história que remonta aos tempos antigos. A profundidade do lago é de 30 metros e ele foi formado por fontes subterrâneas que alimentam sua água cristalina. Mas você sabia que em Huacachina cresce uma espécie rara de lótus que não é encontrada em nenhum outro lugar do mundo? Essas flores não só são belas, mas também desempenham um papel crucial no ecossistema do oásis, sustentando a flora e a fauna locais. Agora imagine que essa paisagem idílica já foi parte de uma antiga civilização, os Nazcas. Seus vestígios podem ser encontrados na forma de enigmáticos geóglifos, visíveis apenas de cima. Essas imagens, do tamanho de um campo de futebol, poderiam ter servido como orientações religiosas ou astronômicas, e seu propósito ainda é um mistério. A caverna de Fingal faz parte de um sistema mais amplo de cavernas subaquáticas que se estendem ao longo da costa da Escócia. E o que é ainda mais intrigante, em alguns pontos a profundidade chega a 70 metros e ninguém sabe quais segredos ela pode esconder no fundo. As terras de arroz de Tegalalang não são apenas campos de arroz, mas uma verdadeira pintura viva criada pela natureza e pelo trabalho humano. Elas se estendem por vários quilômetros e imagine que cada terraça pode ter até 3 metros de altura. Mas isso não é o mais impressionante. Nestas terraças é utilizado um sistema de irrigação, conhecido como SUBAC, que controla a distribuição da água por esses campos verdes. Este sistema, que remonta ao século XIX, foi desenvolvido pelos agricultores locais e ainda funciona, mantendo o equilíbrio entre a agricultura de arroz e a natureza. E o que é ainda mais intrigante, nesta região crescem mais de 100 espécies de plantas, incluindo variedades raras de arroz que não são encontradas em nenhum outro lugar. Os agricultores aqui utilizam métodos tradicionais, passando o conhecimento de geração em geração, e isso cria um equilíbrio ecológico único. Imagine os moradores locais trabalhando nas terraças, imersos em suas tarefas, enquanto ao redor deles se ouvem os sons da natureza, o zumbido dos insetos e o canto dos pássaros. Essas terraças não são apenas uma fonte de alimento, elas se tornaram um símbolo do patrimônio cultural da Bali. E aqui começa o verdadeiro encanto. Essas terraças atraem um grande número de turistas e todos os anos mais de 100.000 pessoas as visitam. E o que vai surpreender você ainda mais? Ao redor da montanha Arco-Íris, existem vestígios reais de trilhas antigas, pelas quais os incas já passearam. Esses caminhos conectavam diferentes assentamentos, e muitos deles
ainda existem até hoje. Olhe para esses pontes de pedra que serviam como ligação entre culturas. E você sabia que aqui foi encontrada a mais antiga múmia inca? Ela data de aproximadamente 600 anos antes de Cristo e agora está guardada em um museu local. O Lago Geyser, localizado na Kamchatka, é uma verdadeira enigmática natural. Não é apenas um corpo d'água, mas um local com uma imensa variedade de geyseres que eruptam a cada 30 minutos, lançando água quente e vapor a uma altura de até 15 metros. Imagine ao seu redor a fusão de cores vibrantes, água azul turquesa cercada por depósitos térmicos amarelos e laranjas, formando desenhos únicos na superfície. Essas cores surgem devido à diversidade de micro-organismos que habitam condições extremas e dão à água tons incomuns. Mas isso não é tudo. O lago muda de tamanho e forma periodicamente, dependendo da atividade dos mananciais subterrâneos. Cientistas observam que, nos últimos 10 anos, o nível da água no lago variou em vários metros, o que é surpreendente para um corpo d'água tão estável. E o que é ainda mais intrigante? O Lago Geyser está em proximidade imediata do vulcão Kliuchevskaya Sopka, um dos vulcões mais ativos do mundo. Historicamente, por aqui passavam caravanas com seda e especiarias, e até hoje é possível ver trilhas comerciais antigas que se mantiveram ao longo dos séculos. Essa vale atrai não apenas turistas, mas também cientistas, pois aqui se encontram minerais raros e formações geológicas. Um dos minerais mais impressionantes é o crisoberilo, que brilha com uma luz verde ao sol. Na costa do Oregon, encontra-se o Poço de Tora, que parece ter sido criado pela própria natureza como um portal para outro mundo. Cada vez que as ondas batem nas rochas, a água se precipita rapidamente para esse profundo cratere circular, causando a sensação de que um rio inteiro está sendo sugado pelo oceano. Imagine, o diâmetro do poço é de aproximadamente 3 metros e sua profundidade pode alcançar 4 metros, tornando-o um verdadeiro redemoinho. Mas isso ainda não é o mais estranho. Durante a maré alta, o nível da água no poço sobe, criando o efeito de que ele respira. A água sobe e desce, como se fosse um ser vivo. Observando isso, é fácil perder a conta do tempo. Um espetáculo fascinante quando a água é expelida do poço com tamanha força que as gotas são lançadas a uma altura de até 10 metros. Mas o que é ainda mais impressionante, nesse lugar é possível ver verdadeiras fontes oceânicas que se formam quando as ondas atingem o poço. Elas podem ser tão poderosas que produzem sons semelhantes ao trovão, deixando as pessoas em estado de admiração. E isso não é apenas uma teoria. Estudos mostram que esses tipos de formações podem revelar muito sobre as mudanças climáticas em nosso planeta. Mas o que realmente impressiona é que, em 2018, um grupo de cientistas descobriu novas espécies marinhas que habitam essa ecossistema única. Na ilha de Sota, crescem mais de 300 tipos únicos de plantas, muitos dos quais não são encontrados em nenhum outro lugar do planeta. Imagine, árvores com formas esquisitas
que lembram guarda-chuvas virados de cabeça para baixo, com até 12 metros de altura. Essas árvores dragões produzem uma seiva que os habitantes locais usam na medicina. Mas isso não é tudo. Na Sota, vivem animais que você não encontrará em nenhum outro lugar. Por exemplo, lagartos locais do tamanho da palma da mão que conseguem mudar de cor para se camuflar no ambiente. E o que mais impressiona? Cerca de 30% de todos os tipos de fauna da Sota são endêmicos, ou seja, existem apenas aqui. Os habitantes locais, os sotorianos, falam sua própria língua, que inclui mais de 300 mil palavras. Isso significa que eles podem descrever cada detalhe de sua cultura única e natureza. Mas o que é realmente impressionante, a língua da Sota tem raízes que remontam às línguas semíticas antigas e ainda preserva muitos arcaísmos que desapareceram em outras regiões. Imagine uma cachoeira que emerge das nuvens e emite um poderoso rugido. Ao redor, há tempestades tropicais e no ar, um cheiro de frescor. É um verdadeiro paraíso para pesquisadores e amantes de aventuras. E o mais emocionante, o Angel não é o único cachoeira na região. Ao seu redor há dezenas de cachoeiras menores que também impressionam pela sua beleza e potência. Imagine uma montanha que parece pintada por um artista com uma paleta de cores. A Montanha Arco-Íris no Peru. Este monumento natural, com mais de 6.000 metros de altura, impressiona com sua paleta de cores única, onde os tons de vermelho, amarelo e verde se misturam em padrões intricados. Você sabia o que criou essa beleza? Não é apenas um jogo de luz, mas o resultado de milhões de anos de processos geológicos. Minerais complexos, como óxido de ferro e sulfato de cobre, dão às rochas suas cores vibrantes. E agora imagine que, em tempos antigos, civilizações antigas habitavam essa região usando essas terras para seus rituais. Mas isso ainda não é o mais estranho. Ao redor da Montanha Arco-Íris, você pode encontrar rebanhos de lhamas, que por acaso são descendentes dos mesmos animais usados pelos Incas. Esses seres encantadores se encaixam perfeitamente no cenário pitoresco, como se guardassem os segredos de seu povo antigo. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Todos os anos, centenas de milhares de turistas vêm aqui para ver esse fenômeno da natureza com seus próprios olhos. No entanto, acima de 4.000 metros de altitude, você pode encontrar problemas sérios relacionados à doença da altitude. E aqui começa o mais interessante. No século XVIII, esse lago tornou-se um importante local de comércio de peles. Certifique-se de não perder os edifícios históricos únicos que sobreviveram da época, incluindo o lendário Hotel Fairmont, construído em 1898. Interessante é que no hotel você pode encontrar lustres feitos de vidro cristalino verdadeiro. Na ilha de Bohol, nas Filipinas, encontra-se uma das maravilhas naturais mais misteriosas, os Colinas de Chocolate. Imagine 365 colinas, cada uma com altura entre 30 e 100 metros, cobertas de grama verde, que na estação seca fica marrom, criando um efeito como se as colinas estivessem cobertas de chocolate. Mas como elas se formaram?
Cientistas acreditam que essas colinas surgiram devido à erosão de depósitos de calcário e depois sua forma foi alterada pela ação da chuva e do vento. E o que realmente impressiona, essas colinas não são formações vulcânicas, como muitos poderiam pensar. Andando por esse local, você pode ver como elas se estendem por uma área de mais de 50 quilômetros quadrados. Parece um cenário mágico que pode eclipsar qualquer parque artificial, mas ainda não é tudo. Em Bohol também habitam animais únicos como os tardígrados, que podem tornar esse ecossistema ainda mais intrigante. E você sabia? Agora, imagine caminhar por trilhas estreitas entre esses picos afiados e de repente você se depara com uma vista de uma vasta floresta. Você sabia que nessa floresta habitam mais de 100 espécies de aves? Algumas delas são tão raras que só podem ser vistas aqui, nesse labirinto de pedra onde a natureza criou sua própria fábula. Imagine um lago que parece uma estrela rosada brilhante contra o fundo de uma floresta verde. O Lago Hillier, localizado na ilha de Middle Island, na Austrália, impressiona com sua cor incomum. Sua água é intensamente rosada, mas você sabia que há algo ainda mais surpreendente? Essa cor persiste mesmo quando a água seca. Os cristais salgados que ficam no fundo ainda são rosados. Pesquisas mostram que essa tonalidade vibrante é causada por organismos microscópicos, como arqueias e bactérias que vivem na água salgada. Esses pequenos seres produzem carotenoides, que dão à água sua cor característica. A água do Hillier contém cerca de 30% de sal, tornando-a 3 vezes mais salgada que o mar. Agora, imagine que esse lago está cercado por densa floresta de eucaliptos e vegetação exuberante. A estrada até o lago passa por florestas tropicais, onde é possível encontrar espécies raras de animais e plantas. Você sabia que é interessante? Algumas dessas espécies não são encontradas em nenhum outro lugar do mundo. Elas são endêmicas dessa região. As primeiras menções ao Hillier datam do início do século XX, quando foi descoberto por um geólogo que ficou simplesmente encantado com sua beleza. Mas isso não é tudo. O lago atrai turistas não apenas por sua cor, mas também por seus mistérios. O Recife dos Anjos não é apenas um paraíso para mergulhadores, mas também um importante objeto de pesquisa científica. Cientistas estudam como preservar essa ecossistema única, que está ameaçada devido às mudanças climáticas e à atividade humana. Interessante é que nos últimos 10 anos, o número de corais nesta região aumentou em 30%, graças aos esforços de conservação. A Grande Fossa Azul não é apenas um corpo d'água, mas um enorme cráter subaquático com aproximadamente 120 metros de diâmetro que foi inundado pelo oceano. Imagine uma imensa fossa azul, onde habitam criaturas marinhas incríveis, incluindo tubarões e raias. A profundidade desse fenômeno natural atinge mais de 100 metros, atraindo mergulhadores de todo o mundo. No centro do cráter, você pode observar estalactites que se formaram há mais de 30 mil anos, quando o nível do mar era significativamente mais baixo.
Esses estalactites parecem espinhos que se projetam das paredes da caverna subaquática, criando um cenário subaquático único. Mas o que é ainda mais intrigante é o fato de que a Grande Fossa Azul faz parte de um sistema maior de recifes, conhecido como Grande Barreira de Recifes de Belize, que é o segundo maior do mundo. Você sabia que há algo ainda mais intrigante? Essa fossa não só atrai amantes de mergulho, mas também é objeto de pesquisa científica. Cientistas estudam como as mudanças climáticas afetam o ecossistema dos recifes e como eles podem se adaptar a essas condições. Por exemplo, nos últimos anos, observaram-se mudanças na migração de espécies marinhas que podem estar relacionadas ao aquecimento global. Geólogos acreditam que a Grande Fossa Azul se formou durante o último período glacial, quando o nível do mar estava 30 metros abaixo do atual. Os cientistas ainda não chegaram a um consenso sobre por que a água aqui assume essa cor incomum. Ao redor do lago, há 32 hectares de natureza intocada, tornando-o um importante ecossistema para as espécies locais. E você sabia que o mais impressionante? A água do Hillier não é apenas bonita, mas também segura para nadar, apesar de sua cor incomum. O Lagoa Luísa se estende por 80 hectares e é cercado por montanhas, cujas alturas podem atingir 3.000 metros. Imagine, suas águas têm uma cor intensa de azul turquesa que varia conforme a estação do ano e a iluminação. Mas o que torna essa cor tão única? Tudo se deve às minúsculas partículas de calcário que se depositam suavemente no fundo e refletem a luz solar. Você sabia que a temperatura da água no lago no verão dificilmente ultrapassa os 10 graus? Isso torna o banho no lago um verdadeiro desafio, mesmo para os mais experientes. E o que realmente impressiona: a água do lago nunca congela completamente, mesmo nos meses mais frios do inverno. Isso permite que os habitantes do lago, como salmões e trutas, sobrevivam em condições que seriam mortais para muitos outros tipos de vida. Agora imagine que esse lugar se tornou um destino favorito dos turistas. Mais de 1 milhão de pessoas visitam o local todos os anos. Eles vêm para apreciar as vistas deslumbrantes e testar suas habilidades em caminhadas pelas trilhas pitorescas. E o que é ainda mais intrigante, ao redor do lago há mais de 100 quilômetros de trilhas que oferecem vistas incríveis dos glaciares e picos montanhosos ao redor. Mas isso não é tudo. Nas entranhas dessas rochas, você pode encontrar fósseis que dão uma ideia da vida que existia aqui na época. Eles podem ter o tamanho da sua mão e contar como a vida se adaptava às condições cambiantes. O que mais intriga? A água que outrora formava essas linhas esculpidas desapareceu, mas seus vestígios ficaram para sempre gravados na pedra. A caverna de Fingal, localizada na ilha de Staffa, parece uma obra-prima da própria natureza. Imagine colunas basálticas colossais de até 25 metros de altura, formadas há milhões de anos devido à atividade vulcânica. Elas lembram órgãos gigantes, e quando as ondas do oceano batem nas paredes, dentro da caverna ressoam sons hipnotizantes, semelhantes à música,
O mais impressionante é que esses sons inspiraram o compositor Felix Mendelssohn a criar a famosa Ouvertura à Lenda de Fingal. Mas isso não é tudo. Dentro da caverna, além das formas impressionantes, você pode ver minerais únicos que criam uma atmosfera mágica. Agora, imagine que em diferentes épocas do ano, aqui você pode observar efeitos luminosos incríveis. Raios de sol, penetrando pela entrada, pintam as paredes internas com cores vibrantes, criando a ilusão de uma pintura em pedra. No entanto, isso não é o mais misterioso. Durante a maré alta, o nível da água sobe e a caverna se enche até a borda, transformando-se em um labirinto aquático. Se você pensava que era tudo, prepare-se para algo ainda mais interessante. Todo ano, milhares de turistas se reúnem aqui para registrar esse fenômeno natural com suas câmeras. No entanto, as correntes submarinas na região podem ser perigosas e as autoridades locais sempre alertam sobre a cautela. Interessante é que o Poço de Tora se formou devido ao desmoronamento de uma caverna subaquática, tornando-o não apenas belo, mas também geologicamente único. A natureza criou esse fenômeno impressionante, que impressiona a cada vez com sua força. O litoral de Napali, na ilha de Kauai, não é apenas um cenário pitoresco, mas uma verdadeira fortaleza natural, com mais de 30 quilômetros de extensão. Cada penhasco aqui atinge uma altura de até 1.000 metros, tornando-os mais impressionantes do que os edifícios mais altos do mundo. E agora, imagine que esses majestosos penhascos foram formados há milhões de anos, devido à atividade vulcânica e à erosão. Você sabia o que torna esse litoral especialmente atraente? Ele é completamente inacessível para carros. Os únicos meios de chegar até ele são através de uma trilha a pé, como a trilha de Kalalau ou de uma excursão marítima. Isso significa que você pode ver praias selvagens e cachoeiras escondidas, sobre as quais a maioria dos turistas nem sequer suspeita. Se você acha que isso é tudo, espere até ouvir sobre a vida selvagem. O litoral de Napali é o lar de aves raras, como o Kauai ou cuja extinção preocupa muitos ecologistas. E o mais interessante, esse litoral já foi cenário de inúmeros filmes, incluindo o famoso Jurassic Park, onde os espectadores puderam ver como a natureza e o cinema se encontram em um lugar mágico. Todo dia, aqui você pode assistir ao nascer do sol sobre o oceano, pintando as rochas em tons incríveis de laranja e rosa. E você sabia como isso acontece? Em Rotorua, vive um organismo que pode sobreviver a temperaturas de até 120 graus. Isso significa que aqui habitam micro-organismos que não apenas se adaptaram a condições extremas, mas também prosperam nelas. E o mais incrível de tudo, em Rotorua está o maior manancial térmico do mundo, que produz cerca de 7 milhões de litros de água por dia. A Baía de Ha Long, no Vietnã, impressiona com seus quase 2.000 ilhas, que formam um cenário marítimo deslumbrante. Essas formações calcárias, que emergem diretamente da água, atingem alturas de até 12 metros e parecem ter sido esculpidas em um conto de fadas. Imagine navegar entre essas gigantescas rochas, enquanto, ao seu redor, brilha a água esmeralda, onde habitam espécies marinhas raras. Em muitas ilhas há cavernas,
como a famosa caverna Sung Sot, onde se encontram estalactites e estalagmites formados ao longo de milhões de anos. Mas isso ainda não é tudo. Na Baía de Halong vivem mais de 30 espécies de mamíferos marinhos, incluindo golfinhos e dugongos, que podem atingir comprimentos de até 3 metros. Esta região é lar de mais de 700 espécies de peixes e 100 espécies de moluscos, tornando-a um verdadeiro paraíso para os amantes do mundo subaquático. E o que impressiona ainda mais? Na Bahia, existem muitas vilas flutuantes onde os moradores vivem, dedicando-se à pesca e à aquicultura. Essas vilas estão sobre a água e as pessoas se deslocam de barco, como faziam seus antepassados há muitas gerações. De um lado, são plantas comuns como gramíneas e arbustos, e do outro, flores incríveis que desabrocham em chuvas curtas. Você sabia que as Jandizdang foram incluídas na lista do Patrimônio Mundial da Unesco? Isso não é à toa. Lugares tão incríveis merecem proteção e atenção. É claro que a natureza aqui realmente faz milagres, e cada visita ao parque se torna uma verdadeira descoberta. Imagine um lugar onde o mundo subaquático é repleto de vida, e cada metro quadrado é cheio de surpresas. É o Recife dos Anjos, na Indonésia. Aqui habitam mais de 1.500 tipos de peixes e quase 400 tipos de corais, tornando-o um dos lugares mais diversos do planeta. Você sabia que o Recife se estende por uma área de 96 mil quilômetros quadrados? Isso é maior do que toda a terra da Suíça. Aqui também habitam espécies raras, como o peixe mariano e tartarugas marinhas, que podem mergulhar até 150 metros em busca de comida. Mas isso ainda não é o mais impressionante. Nesta ecossistema, você pode encontrar 68 tipos de tubarões, incluindo os tubarões-martelo, que podem alcançar 4 metros de comprimento. Esses predadores não apenas inspiram medo, mas também desempenham um papel crucial na manutenção do equilíbrio da ecossistema marinha. Agora imagine como ocorre uma verdadeira batalha pela sobrevivência nesse reino subaquático. Peixes se escondendo entre os corais e moluscos se disfarçando de pedras. O que é mais impressionante? Estudos mostram que, devido ao clima único e à pureza da água, os corais podem crescer 2 vezes mais rápido nesta região do que em outros lugares do mundo. O Geyserfly não só atrai turistas, mas também é objeto de estudo para cientistas que tentam desvendar seus mistérios. Pesquisas científicas mostram que a atividade do geyser pode mudar, e isso está relacionado a processos geotérmicos subterrâneos. Em 1988, sua atividade aumentou significativamente e o geyser começou a lançar água com tamanha força que chamou a atenção não apenas dos moradores locais, mas também de cientistas de todo o mundo. O Lago Mono, na Califórnia, possui água salgada com uma concentração de sal 3 vezes maior do que no oceano. Imagine um cenário onde, em vez do comum lago azul, você vê incríveis tons de verde e azul, e ao redor há estranhas formações de calcário que lembram esculturas. Essas tulês
se formam devido a uma química única que acompanha esse lago. O lago está localizado a uma altitude de 1.100 metros acima do nível do mar e atrai a atenção não apenas de turistas, mas também de cientistas. Aqui habitam muitos organismos que não conseguem sobreviver em água doce comum. Em particular, no Mono, você pode encontrar pequenos crustáceos que conseguiram se adaptar a essas condições extremas. Seu tamanho não ultrapassa 1 centímetro, mas eles desempenham um papel importante no ecossistema do lago. Agora imagine que no meio do século XX, o nível de água no lago caiu drasticamente devido ao desvio de rios para a agricultura. A recuperação do ecossistema levou décadas e as autoridades locais começaram a tomar ações ativas para restaurar o nível de água. Devido a um microclima único, criado pela umidade e pelos ventos, formam-se nuvens espetaculares que se espalham pelo céu. Você sabia que nesse litoral você pode encontrar mais de 400 tipos de plantas, muitas das quais não existem mais em nenhum outro lugar do mundo? Imagine um cenário onde as montanhas parecem pintadas com cores. As Jangisdang não são apenas um fenômeno natural, mas uma verdadeira paleta da Terra, onde camadas de vermelho, amarelo e verde criam um padrão único. Essas cores se formaram ao longo de milhões de anos de erosão, quando areia e argila se misturavam, formando estruturas geológicas incríveis. Mas o que é ainda mais impressionante? A altura dessas montanhas chega a 100 metros, mas sua verdadeira beleza se revela apenas ao pôr do sol, quando o sol banha tudo com uma luz dourada. Turistas de todo o mundo se reúnem aqui para ver esse espetáculo e tirar fotos que depois explodem no Instagram. Mas isso ainda não é o mais estranho. Na área do parque, você pode encontrar vestígios de antigos oceanos que cobriam essa região. Imagine que há 100 milhões de anos aqui nadavam gigantescos répteis marinhos e agora restam apenas pedras que contam a história daquele tempo. Como você acha que essas formações coloridas se formaram? Tudo isso é resultado de movimentos tectônicos e mudanças climáticas que ocorreram ao longo de milhões de anos. Por exemplo, algumas dessas camadas se formaram em condições de clima quente, quando rios levaram areia e lodo, enquanto outras se formaram em condições mais frias. E o que é ainda mais impressionante, nessa região foram encontrados raros tipos de plantas que não existem em nenhum outro lugar do planeta. Elas se adaptaram a condições rigorosas, sobrevivendo em climas áridos. Mas isso não é tudo. Huacatina é famosa por suas atividades radicais, como sandboarding e buggy rides nas dunas. Você pode sentir a areia voando no seu rosto enquanto desce pelas encostas, e paisagens de tirar o fôlego se abrem a cada cume. Você sabia que neste oásis a temperatura pode chegar a 40 graus Celsius durante o dia e cair para 10 graus à noite? Essa variação brusca de clima cria condições únicas para a sobrevivência de uma variedade de plantas e animais. A montanha Fanjin, na província de Guizhou, não é apenas um pico, mas um lugar onde a natureza criou verdadeiras maravilhas arquitetônicas.
Imagine dois pilares com mais de 200 metros de altura, que parecem se estenderem até o céu. Esses formados são chamados de pilares de Fanjin e têm a forma de gigantescos cogumelos que cresceram ao longo de milhões de anos de erosão. Mas isso não é tudo. A região ao redor de Fanjin é considerada uma das áreas mais biodiversas da China. Aqui habitam mais de 800 tipos de plantas e muitos animais raros, incluindo primatas únicos que não existem em nenhum outro lugar do mundo. Sabia que exatamente aqui, a uma altura de cerca de 1000 metros, crescem árvores únicas que podem atingir 30 metros de altura? Agora, imagine o amanhecer em Fanjin. O sol sobe lentamente no horizonte e seus raios pintam o céu com tons vibrantes de laranja e rosa. Contra esse esplendor, erguem-se formações rochosas, criando um cenário inesquecível. Mas o que acontece se eu disser que essa montanha tem suas próprias lendas? Lendas sobre espíritos que habitam entre as nuvens e protegem essas terras. Alguns moradores locais acreditam que a montanha Fanjin é um lugar sagrado, onde o céu e a terra se encontram. É interessante que essa seja uma das poucas montanhas da China listadas como Patrimônio Mundial pela Unesco devido à sua única ecossistema e importância cultural. A cada ano, milhares de turistas visitam o local para tocar esse lugar mágico e aprender mais sobre sua natureza fascinante. Em cada fenda e rachadura, é possível encontrar histórias esperando para serem descobertas. E agora, imagine que nesse lugar misterioso é possível encontrar vestígios de um ser humano antigo que deixou suas marcas nas pedras como se ele tivesse estado ali ontem mesmo. Imagine um bosque onde as árvores não apenas crescem, mas parecem estar congeladas em um dança de pedra. É o bosque de colunas de pedra de Shilin, na província de Yunnan. Essas formações incríveis atingem alturas de até 30 metros, criando a sensação de que você entrou em outro mundo, onde a natureza e o tempo se entrelaçam. Mas isso ainda não é o mais estranho. Esses gigantes de pedra surgiram há milhões de anos como resultado da erosão subaquática. A água, penetrando através do calcário, criou labirintos e colunas que hoje lembram castelos de contos de fadas. E suas formas às vezes lembram figuras humanas e animais. Você sabia que o que mais impressiona? Algumas dessas colunas têm um diâmetro de até 30 metros, parecendo grandes torres que guardam seus segredos. Caminhando por esse bosque, você pode ver não apenas as colunas, mas também uma grande diversidade de ecossistemas, desde plantas raras até animais únicos. Aqui vivem mais de 100 espécies de aves, e cada uma delas cria sua própria trilha sonora, intensificando a atmosfera mágica. E é aqui que começa o verdadeiro absurdo. Em Shilin, há lugares onde as pedras parecem falar. Imagine como esse imenso glaciar desaparece gradualmente aos olhos dos turistas e cientistas. E o mais impressionante de tudo, o glaciar faz parte de uma das ecossistemas mais rapidamente desenvolvidas, onde cada mudança climática contribui para a singularidade desse lugar. A floresta de Tijuca, no Rio de Janeiro, não é apenas uma floresta, mas uma verdadeira fortaleza verde que abriga mais de 30 milhões de árvores.
Imagine um espaço do tamanho de uma cidade inteira, onde entre palmeiras gigantes e lianas se escondem espécies raras de animais, como raposas douradas e até jaguares. Mas o que realmente é impressionante, Tijuca é uma obra-prima da natureza, criada pelo homem. No século XIX, foram plantadas mais de 700 espécies de plantas para restaurar a ecossistema destruído pela derrubada de florestas. Cada passo por essa floresta é como uma viagem no tempo, onde se pode ver como a natureza se recupera, apesar de todos os desafios. Quantas cachoeiras você acha que existem nessa floresta? 23. Cada uma delas é uma verdadeira obra de arte, cercada por uma densa vegetação e pedras que lembram como a água fluía há muitos anos. Essa floresta não é apenas um lugar para passeios, mas um verdadeiro laboratório vivo, onde cientistas estudam o impacto do clima nos ecossistemas. E o que é ainda mais intrigante, Tijuca fica a apenas alguns quilômetros do centro barulhento do Rio, tornando-se o lugar perfeito para escapar da agitação urbana. Quem diria que entre os arranha-céus se pode encontrar um oásis assim? Dizem que aqui se pode encontrar paz e inspiração, apenas ao estar próximo dessas grandiosas formações. E o mais fascinante de tudo, segundo as lendas, essas cavernas guardam segredos que podem mudar sua vida, se você conseguir desvendá-los. Cada gota de água que desce pelas paredes carrega uma história que espera ser ouvida. Cada metro quadrado do deserto salgado de Atacama é cercado por cristais brancos que, na verdade, são sal. Você já viu um cenário onde parece que a Terra brilha por si só? A uma altitude superior a 2.000 metros acima do nível do mar, essa região é uma das mais áridas do planeta, com chuvas que, em média, não passam de 1 milímetro por ano. Imagine uma desertificação onde a temperatura cai até menos 30 graus à noite e sobe até 35 durante o dia. Essa combinação única torna o Atacama não apenas único, mas também extremamente rigoroso. E é aqui que começa o verdadeiro absurdo. Organismos prosperam nesse ambiente, vivendo sem água por anos inteiros. E o que é ainda mais impressionante, no deserto salgado há um dos maiores depósitos de lítio do mundo. O lítio, essencial para os acumuladores, é usado em dispositivos móveis e veículos elétricos. Aqui são extraídos mais de 20.000 toneladas desse mineral valioso por ano, tornando o Atacama um jogador importante no mercado global. Mas isso não é tudo. O deserto de Atacama também atrai cientistas devido a seus ecossistemas únicos. Em alguns lugares, é possível encontrar plantas que florescem apenas algumas semanas por ano, quando chove. Essas flores transformam o deserto em um verdadeiro carnaval de flores, que é impossível esquecer. E o mais impressionante de tudo, na ilha também existem fortalezas construídas pelos espanhóis que serviam como proteção contra piratas. E imagine só, as colinas de chocolate são uma das principais atrações turísticas das Filipinas, atraindo milhões de visitantes todos os anos.
A visita pode ser combinada com a observação das famosas florestas de manguezais e praias incríveis. Este lugar não é apenas para fotos, é uma verdadeira descoberta para os amantes da natureza e das aventuras. Imagine um lugar onde a terra ferve e as cores da natureza são mais vibrantes do que em qualquer galeria de arte. O campo geotérmico de Rotorua, na Nova Zelândia, não é apenas um fenômeno natural, mas um verdadeiro caleidoscópio, onde fontes termais, géiseres e atividade vulcânica criam paisagens únicas. Entre as claras poças de água ácida, pintadas em tons vibrantes de amarelo e verde, encontra-se o famoso Lago Artístico. Sua temperatura chega a 130 graus Celsius. E o que é ainda mais impressionante, este lago é cercado por poços termais que parecem piscar para você com suas bolhas. Mas isso ainda não é o mais estranho. Em meio às claras poças, há um geyser que explode no céu até 20 metros de altura. Seus jatos ocorrem a cada 20 minutos e é possível apenas imaginar a reação dos espectadores quando a água quente jorra da terra, criando nuvens de vapor. E adivinhe o que é ainda mais surpreendente. Como resultado, nos últimos 30 anos, o nível de água aumentou alguns metros e o Mono, novamente, se torna um lar para muitos tipos de aves, incluindo flamingos e pelicanos. Quanto à água em si, ela tem um pH de cerca de 10, o que a torna alcalina. Sabia que há algo ainda mais interessante? No Mono, há cerca de 1.000 toneladas de sal que podem ser usadas para diversos fins industriais. A Vale de Nubra é um lugar onde dois rios se encontram e a altitude das montanhas chega a 4.000 metros. O que é mais impressionante, aqui estão dunas de areia que parecem que você está no Saara, mas cercadas por picos nevados dos Himalaias. Todo ano, a Nubra cedia um festival que atrai turistas de todo o mundo. Nesse evento, você pode ver danças, música e até mesmo competições com camelos de duas corcovas, que aqui são chamados de bactrianos. Imagine que esses animais incríveis podem carregar cargas de até 400 quilos. Mas isso não é tudo. A Nubra é famosa por seus mosteiros budistas, que estão em penhascos íngremes, parecendo torres de guarda. Um dos mais conhecidos é o mosteiro de Diskit, onde há uma estátua gigante de Buda com 20 metros de altura. Ela olha para a Valé como se estivesse protegendo-a das adversidades. O que torna esse lugar especial? Na Nubra, há um ecossistema único, onde convivem plantas frágeis do altiplano e animais raros, como o leopardo das neves. Esses predadores podem pesar até 50 quilos e são verdadeiros fantasmas das montanhas, pois são difíceis de ver. Agora imagine que a Nubra é também uma importante rota comercial que conecta a Índia com o Tibete. Fanjin não é apenas uma montanha, é um mundo inteiro onde a natureza e a mitologia se entrelaçam de tal forma que você não conseguirá desviar o olhar de sua grandiosidade. Agora imagine que nesse mundo habitam espécies raras, como por exemplo, macacos brancos com rostos pretos que podem se vangloriar de comportamentos únicos.
As Ilhas Lofoten são muito mais do que simples paisagens pitorescas. São uma verdadeira fábula que se torna realidade, onde cada pôr do sol se transforma em uma paleta de cores que você nunca esquecerá. Imagine montanhas que se erguem a mais de 1000 metros de altura, refletidas em águas cristalinas. Essas ilhas estão além do Círculo Polar e aqui você pode ver o aurora boreal, que é mais brilhante do que em qualquer outro lugar. Você sabia que as Lofoten já foram o centro da caça à baleia? No século XIX, capturavam até 30.000 baleias por temporada. Com o tempo, a indústria da caça à baleia atraiu cada vez mais pessoas, e pequenas vilas de pescadores como Rheine e Henningsvær floresceram, como cogumelos após a chuva. Agora imagine que nas Lofoten crescem mais de 30 espécies de orquídeas selvagens, tornando-as um verdadeiro paraíso para os botânicos. Essas flores, incluindo espécies raras, crescem em encostas rochosas e ao longo das margens, onde o ar está impregnado com a frescura do mar. Mas isso ainda não é o mais surpreendente. Nas Lofoten, você pode ver casas de pescadores construídas sobre estacas no mar, usadas pelos moradores há mais de 100 anos. As cavernas de gelo de Vatnajökull não são apenas um fenômeno natural. São uma verdadeira galeria criada pela própria natureza, e ela continua a criar suas obras-primas diariamente. Dentro de uma das cavernas foram encontrados restos de micro-organismos antigos que podem contar sobre as mudanças climáticas na Terra. Imagine uma cachoeira com 980 metros de altura. É como 30 andares de um arranha-céu caindo de um penhasco. O Angel, localizado no estado venezuelano de Bolívar, é considerado o maior cachoeira do mundo. Seus potentes fluxos de água parecem se precipitar da borda de uma rocha, formando uma névoa que é visível a quilômetros. Mas isso ainda não é o mais estranho. A cachoeira é nomeada em homenagem ao piloto americano Jimmy Angel, que em 1929 encontrou-a acidentalmente durante a busca por depósitos de ouro. No entanto, sua descoberta não foi simples. Ele perdeu muito tempo tentando obter permissão para voar e enfrentou dificuldades na selva. Você sabia que há algo ainda mais surpreendente? A cachoeira está no coração da floresta tropical, onde habitam espécies raras de animais e plantas. Alguns deles não são encontrados em nenhum outro lugar do planeta, como, por exemplo, lagartos que podem mudar de cor para se camuflar no ambiente. Todo ano, o Angel atrai mais de 30.000 turistas que desejam ver sua beleza com os próprios olhos, mas nem todos sabem que o melhor momento para visitá-lo é durante a estação das chuvas, quando os fluxos de água atingem seu máximo e a cachoeira se torna especialmente impressionante. Nesse clima rigoroso, flamingos vivem aqui para se reproduzir, confiando nos lagos salgados como suas fontes de alimento. A uma altitude superior a 4.000 metros, eles encontram condições ideais para a vida, tornando esse lugar um verdadeiro milagre da natureza. A Valônia da Lua é um lugar onde o paisagismo parece ter sido criado por extraterrestres. Imagine paisagens que lembram desertos marcianos, rochas afiadas, campos salgados brancos e formas incríveis, como se você estivesse em uma galeria de arte da natureza. E o que é ainda mais impressionante?
Aqui foram encontrados restos de antigos seres marinhos com mais de 30 milhões de anos. A água já cobriu essa terra e nela nadavam gigantescos lagartos marinhos, deixando suas pegadas em forma de fósseis nas rochas. Mas espere, ainda não é tudo. À noite, a Valônia da Lua se transforma em um espetáculo mágico. As estrelas brilham tão intensamente que parece que estão a um braço de distância. A temperatura cai para menos 10 graus e esse contraste com o calor diário de 40 graus cria uma sensação incrível. E o que é ainda mais surpreendente? As lendas locais contam sobre antigos seres humanos que deixaram suas marcas nessas paredes de pedra, e cada um deles, segundo a lenda, guarda sua própria história. Você sabia que os minerais únicos dessas pedras podem mudar de cor dependendo da hora do dia? Isso cria um efeito como se o bosque viesse à vida sob a luz brilhante do sol e depois mergulhasse em uma penumbra mágica. Você já ouviu falar da Deserto Branco no Egito? Não é apenas uma região desértica. Aqui encontram-se formações calcárias incríveis que lembram esculturas esculpidas por mestres. Algumas dessas formações atingem até 5 metros de altura e parecem ondas de mar congeladas, imortalizadas no tempo. Agora, imagine o oásis de Farafra, que é um verdadeiro tesouro no meio das dunas intermináveis. Ele possui um sistema único de fontes subterrâneas que proporcionam vida nesse clima rigoroso. Essas fontes permitem que palmeiras de até 20 metros de altura cresçam, criando um contraste mágico com o deserto ao redor. Mas isso não é tudo. Nesse oásis vivem os moradores locais que são capazes de criar verdadeiras obras de arte com folhas de palmeira. Sabe o que eles fazem com elas? Cestos e tapetes incríveis que são apreciados tanto pelos turistas quanto pelos colecionadores de todo o mundo. E aqui começa o mais surpreendente. No Deserto Branco é possível avistar espécies raras de animais, como o raposo do deserto, que caça principalmente à noite. Imagine esse predador ágil, usando seus ouvidos aguçados para captar os sons de suas presas, enquanto o mundo ao seu redor está mergulhado no silêncio. E o que mais impressiona? Além disso, na floresta há muitas trilhas que levam a mirantes de onde se tem vistas deslumbrantes da cidade e do oceano. E a altura de alguns desses árvores chega a 45 metros. É a altura de um prédio de 9 andares. E elas continuam a crescer, apesar das mudanças climáticas e do ambiente ao redor. Imagine um geyser que jorra água quente com temperatura quase de 100 graus Celsius, a uma altura de até 2,5 metros. Isso não é fantasia, mas realidade. O geyser Fly, no Nevada. Ele apareceu completamente por acaso em 1942, quando perfuradores procuravam água e encontraram fontes subterrâneas. Mas isso ainda não é o mais estranho. Ao redor do geyser, formaram-se depósitos multicamadas que parecem terras coloridas em vermelho, verde e amarelo. Essas cores são resultado do trabalho de bactérias termofílicas, que vivem em ambientes quentes e produzem pigmentos. E o que mais impressiona? Essas bactérias conseguem sobreviver em condições que seriam mortais para a maioria dos organismos.
O geyser está em uma propriedade particular e é difícil de alcançar. No entanto, se você conseguir, verá a água sendo lançada a intervalos de 10 a 15 minutos. Cada lançamento cria a ilusão de um pequeno vulcão, e o som é um rugido potente que se espalha por vários metros ao redor. Você sabia que a temperatura da água nesse geyser pode variar? Dependendo da estação do ano e das condições climáticas, ela pode flutuar, criando diferentes efeitos visuais. Aqui está um dos pontos mais baixos do planeta. O nível do mar está a 400 metros abaixo dos arredores. Isso torna a atmosfera aqui única e praticamente inigualável. E aqui estão os fatos que vão impressionar você. A Valônia da Lua ocupa uma área maior que 34 mil hectares, e cada rachadura no solo e cada rocha contam uma história sobre como esse canto incrível da Terra foi formado. Tsingy de Bemaraha, um lugar onde a natureza criou verdadeiras esculturas de calcário. Essas picos afiados podem alcançar até 100 metros de altura. E imagine só como eles se apresentam, como gigantescos agulhões emergindo do solo, formando incríveis labirintos. Mas isso ainda não é tudo. Aqui habitam espécies raras de animais, como os lêmures, que não são encontrados em nenhum outro lugar do planeta. Esses pequenos seres podem pular até 10 metros de distância, tornando suas viagens por esse reino de pedras verdadeiramente emocionantes. E agora imagine isso. A ecossistema do Tsingy sustenta um exército de plantas únicas que se adaptaram a condições rigorosas. Algumas delas conseguem sobreviver com uma quantidade mínima de água, graças a raízes especiais que penetram nas fendas das rochas, extraindo umidade do ar. E o que mais impressiona? Esses picos foram formados há milhões de anos, quando a água do mar recuou, deixando apenas esses majestosos formados. Um ponto importante é que o Tsingy de Bemaraha está listado como Patrimônio Mundial da Unesco, o que significa que sua proteção e estudo têm prioridade.